Então vamos lá. Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Ontem eu passei uma atividade de história para vocês, né? E hoje eu vou passar uma atividade de geografia. Mas antes a gente vai dar uma revisada aqui sobre o assunto que nós estamos trabalhando, que é a região Sudeste. Então eu vou fazer um resgate aqui sobre a região Sudeste, bem rápido para que vocês possam entender. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, né, Lilian? Então vamos lá. Sim. Então, pronto, Jardel. Qualquer dúvida, viu? Podem perguntar, fiquem à vontade, tá certo? A gente está aqui justamente para tirar as dúvidas de vocês. Então, olha, a região Sudeste, ela vai ser composta aí de 4 estados que vão fazer parte. Essa partezinha aqui, ó. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Vai ser uma das regiões mais populosas, onde a gente vai ter uma população grande, vai ser uma região muito industrializada, onde também nós vamos encontrar, né, empresas, né, indústrias. Então, muitas empresas, indústrias vão estar lá. E também nós vamos ter aí o centro econômico do país. Professor, o que é isso? Olha, se você pegar a cidade de São Paulo, você vai ver que justamente a sede de grandes empresas, de bancos, né, de veículos de comunicação vão estar onde? Em São Paulo. Então, São Paulo vai concentrar justamente esses serviços todos aí. É interessante também, mais adiante nós vamos verificar, que essa região do Brasil depois foi ocorrendo uma desconcentração industrial, certo? As indústrias elas começaram a ir para outros lugares, para outros estados. Isso aconteceu justamente porque os demais estados começaram a oferecer algumas vantagens, certo? Como isenção de impostos, mão de obra mais barata. Então, isso se tornou atrativo para essas empresas. Então, elas acabam migrando para outras regiões. Certo? Então, a gente vai lembrar, ó, Minas Gerais, aqui, ó, enorme estado de Minas Gerais. Aí vamos ter Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá bom? Aqui, ó. Vamos aqui mais adiante. Deixa eu colocar. Aqui vem falando um pouco. Oi, Alane, bom dia, seja bem-vinda, viu? Nós demos início agora. Vamos lá, seja bem-vinda, Alane. Aí aqui vem falando um pouquinho sobre o clima e a vegetação, né, da região sudeste. Então, ó, o clima tropical típico, ó, boa parte aqui, né, do território. Vamos ter o clima tropical úmido, essa partezinha aqui do litoral, que pega o Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vamos ter o clima semiárido aqui, ó, já nessa parte norte aqui do estado de Minas Gerais, né, fazendo fronteira aqui com a Bahia. E vamos ter o clima subtropical, essa partezinha aqui, ó, de São Paulo, né, mais ao sul, que vai fazer aqui fronteira justamente com o estado do Paraná. Então, são os climas aí que nós vamos ter na região sudeste. E é bem interessante a gente verificar, né, que a região sudeste também ela vai ter um relevo muito montanhoso. Né? Então, por exemplo, quem já foi em Minas Gerais já observou, né, justamente nós vamos ter vários morros, é até conhecido como mares de morros, também ali no Rio de Janeiro. Ah, professor, mas eu nunca fui lá. Tenho certeza que você já assistiu alguma coisa na TV e pôde verificar isso daí, até porque já passaram, né, várias reportagens e tudo mais mostrando. Né? Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês. Sim, já esse outro mapinha aqui, ele vem falando sobre a vegetação. Né? Então nós vamos ter aqui, ó, essa partezinha aqui verde, a floresta tropical, ó, boa parte aqui do território. Vamos ter a mata das araucárias, ó, que pega aqui essa partezinha azul, fazendo fronteira com o estado do Paraná, porque é uma vegetação mais típica justamente da região sul, mas aqui nós estamos falando do sudeste. Vamos ter o cerrado, ó,
essa parte aqui de Minas Gerais. Vamos ter a Caatinga, pegando aqui, ó, ao norte de Minas Gerais com a Bahia. Vegetação litorânea, todo aqui, ó, do litoral, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Pega aqui também São Paulo. E vamos ter os campos aqui. Então, veja que sempre que a gente falar em clima, vegetação e relevo, eles estão associados, tá? Uma coisa vai depender da outra. Ó, tem mais pessoas aqui. Oi, Adriele, bom dia, seja bem-vinda, viu? Para quem está chegando agora, nós estamos estudando a região sudeste, né? Nós já falamos sobre essa região, já coloquei videoaula para vocês, a gente já fez algumas atividades e agora a gente está fazendo essa revisão aqui rápida, né? Justamente para a gente tirar nossas dúvidas e dar prosseguimento para a região sul do Brasil, que é a próxima região que nós vamos estudar. Bom, então aqui, ó, vem falando sobre o relevo e a hidrografia. E aí eu quero destacar para vocês o seguinte: o Rio São Francisco tem uma das suas nascentes justamente aí situada na área chuvosa, né, de Minas Gerais. Então aqui, ó, uma das nascentes ela nasce justamente aqui no estado de Minas Gerais. E o Rio São Francisco é um rio muito importante, né, porque ele passa quase todos os estados da região Nordeste, que é uma das regiões também que nós vamos estudar, tá bom? Então aqui, ó, vem dizendo o seguinte, que em áreas de planaltos, por causa dos desníveis que tem no terreno, e consequentemente da maior vazão de água, vários rios do Sudeste apresentam forte potencial para hidrelétricas, né? Que são utilizadas na produção de energia. A região Sudeste é bem interessante isso daqui, porque a região Sudeste ela está passando por um período de crise hídrica. Professor, e o que é isso? Não choveu o suficiente, né, nos meses chuvosos, então o nível dos reservatórios de água começaram a baixar, e isso... Oi, Felipe, bom dia, seja bem-vindo, viu? E isso trouxe vários prejuízos, e um dos prejuízos foi justamente a hidrelétrica. Você precisa ir soltando água, né, para movimentar as turbinas e justamente gerar energia. Então agora a energia está mais cara, né? Todo mundo pode observar isso aí. Se você pode perguntar ao seu pai, à sua mãe, ao seu responsável, você vai verificar, está muito caro a energia, e uma das consequências é justamente por causa que a chuva não foi suficiente, né? Justamente para esses períodos aí de seca que nós vamos ter. Então aqui vem mostrando, né, alguns rios importantes. Ó, o Rio Paraná é bem importante, né? E também o Rio Tietê, Iguaçu. Aqui, ó, nós vamos ter também o Rio Paraíba do Sul. E essas partezinhas aqui, ó, gente, que é mais escurinha, é justamente onde nós vamos encontrar as serras, certo? Bom dia, Ilane, seja bem-vinda. Então aqui, ó, nós vamos ter, ó, a Serra da Canastra, a Serra do Espinhaço, né, o Vale do Jequitinhonha. Então nós vamos ter aqui, ó, o Pico das Agulhas Negras, né, que vai ser um dos mais altos aí. Então a gente vai ter aqui nesse mapazinho justamente o relevo e os principais rios que nós vamos encontrar na região sudeste. Aí aqui vem falando, ó, sobre a hidrovia Tietê-Paraná, que eu gravei até uma aula falando sobre isso para vocês. E aqui vem falando sobre a região sudeste e sua população. Então o sudeste é a região mais populosa do Brasil. Esse gráfico aí vem mostrando justamente isso, né? A partir do ano de 1872 até o ano de 2018. E agora há pouco saiu uma estimativa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostrou justamente isso, que a região sudeste ela continua sendo ainda a mais populosa do país, né? E nós somos 213 milhões de pessoas, né, aqui no Brasil. Então, só que a população brasileira, aqui nós vamos ter, né, que a partir da década de 1950, esse aumento populacional ele é explicado a partir de alguns fatores, né? Aqui, ó, a partir de 1950,
nós podemos ver. Professor, e quais foram esses fatores? Aqui no livro tem alguns, eu acho interessante falar para vocês, né? Então, nós vamos ter um ritmo acelerado desse crescimento natural da população e também a vinda de pessoas estrangeiras para o Sudeste. Vieram várias pessoas de fora aqui para o Brasil, principalmente com o fim da escravidão, né? Então, a gente precisava de mão de obra. Aí o governo brasileiro incentivou as pessoas a virem para o Brasil, principalmente italianos e alemães. Então eles vieram. E eles se fixaram principalmente ali na região sul e sudeste, né? Eles foram trabalhar nas lavouras de café. Então nós vamos ter uma influência muito grande desses povos aqui no Brasil também, tá certo? Então a migração interna também, quando as pessoas saíram de um lugar para outro, né, para outras partes. Então, muita gente do Nordeste foi para o Sudeste tentar a vida, né, buscar uma melhor condição de vida, salário e tudo mais. E isso daí fez com que a população, claro, aumentasse. Aqui também vem falando que já no século XX, né, sobretudo proporcionado pela melhoria nas condições médico-sanitárias, ocorreu aí a ampliação de campanhas de vacinação, acesso a medicamentos mais eficazes e a expansão de serviços médicos, porque antigamente as pessoas elas morriam muito cedo, né? Para vocês terem noção, a expectativa de vida aqui no Brasil já foi de 50 anos, né? Então a pessoa só vivia mais ou menos até 50 anos e já estava perto de falecer. Hoje as pessoas passam de 80 tranquilamente, tá? Se Deus quiser, né? Vamos lá, firme e fortes. Bom, aí aqui, pessoal, ainda vem falando sobre essas migrações que tiveram um grande peso aí no aumento da população, né? Entre as últimas décadas do século XIX e também início do século XX. Nesse período, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes que veio principalmente da Europa. Como eu falei agora há pouco para vocês, eles foram incentivados, né, chamados para deixar seu país de origem e vir trabalhar nas fazendas de café no Sudeste. E nessa época, o café ele estava se expandindo também, né, para outros lugares aí, para outras regiões. A maior parte desses imigrantes chegaram ao Brasil no período e destinaram-se à porção oeste, do oeste paulista, aí, em busca de melhores condições de vida também. Eles vieram para o Brasil justamente em busca disso. Então, grande parte dos imigrantes europeus, sobretudo os italianos, portugueses e espanhóis, veio para o Brasil em busca dessas melhores condições de vida. Mais tarde, também, muitos japoneses vieram, e o maior número deles chegou aí por volta de 1925 a 1935, e eles começaram a plantar, né, café e depois também hortaliça, chá e arroz, né? Bom, aí aqui vem falando... Pronto, essa outra parte aqui vem falando também sobre essa migração interna no Brasil, né? Dos brasileiros, nós. Então, a migração interna também ela foi muito importante para o crescimento dessa população, certo? Então, principalmente aí dos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, foram para o Sudeste, né? Porque eram regiões ali mais próximas. No final já do século XX, início do século XXI, a qual nós estamos, o crescimento da população no Sudeste ela passou a diminuir. Olha só, então se em um primeiro momento teve um aumento, aí ocorre agora a diminuição. Professor, e essa diminuição ela se deve a quais fatores? O livro aponta aqui alguns, né? A redução do crescimento natural. Se você pode observar, as famílias elas estão menores, né? As pessoas estão tendo menos filhos. Então, se seu avô, sua avó tinha aí, vamos dizer, 10 filhos, né? Hoje em dia, seu pai e sua mãe têm o quê? 2, 3, né? Também ocorreu a diminuição da imigração, então as pessoas pararam, né, de vir tanto para o Brasil. E essa população ela começa justamente a diminuir. E aqui nós temos esse gráficozinho que vem mostrando, né? Região Sudeste crescimento de 1940 a 2010, né? Então você vai ter aqui justamente verificando que houve uma diminuição nessa
população. Aqui vem mostrando, né, as regiões que são mais populosas, né? Você vai ver aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, né? Então veja que essas áreas aqui mais centrais e no litoral é onde a gente vai ter mais gente, né? Quando você já pega aqui para o interior do, né, mais interior, você vai ver que não vai ter tanta, vai ter população, claro, mas não é tanto, né? Então se você pegar aqui, ó, justamente aqui nessa parte de Minas Gerais, você vai ver que já tem uma diminuição, né? A população da região, ó, sudeste do Brasil, aqui, ó, restante do Brasil e o sudeste, ela correspondia a 42%. Então veja que era um percentual bastante elevado. Deixa eu ver mais aqui, vem falando sobre o sudeste. Ah, bem, essa parte também é bem importante. Olha só, a organização do espaço, né? Então, o Sudeste, gente, ele é responsável por mais da metade do PIB. Professor, e o que é PIB? Eu já falei nas demais aulas para vocês. Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas que são produzidas no país no período aí de um ano, tá? Então, você vai verificar a partir desse gráfico que o Sudeste ele é responsável por 54% do PIB, de toda a riqueza que é justamente produzida no Brasil, ó, o Sudeste aqui. Veja que, por exemplo, o Nordeste, né, só é 14%. E olha só, se você pegar o Norte, a região Norte, ali a região da Floresta Amazônica, né, então só apenas 5%. E aqui vem falando sobre a indústria na região Sudeste. A região Sudeste concentra importantes tipos de indústrias, como siderúrgica, metalúrgica, mecânica, de alimento, né? Extrativismo, que é aquilo que, né, a gente tira da natureza lá, o extrativismo mineral. E também indústrias aí de alta tecnologia, como informática, aeroespacial. Então, nós vamos ver que a indústria na região sudeste ela corresponde aí a 58% do PIB, das riquezas que são produzidas no país, né? E aí, justamente isso que é produzido, ele é voltado para o mercado interno. Professor, e o que é o mercado interno? Para dentro do nosso país, né? Aquilo que serve para abastecer aqui o nosso país. Vamos lá. Então aqui, ó, vem falando sobre a descentralização da indústria no Sudeste. Professor, o que é isso? Olha só. Inicialmente existia uma concentração, certo? Estava tudo concentrado ali. Depois a indústria ela começa a descentralizar e para outros lugares. Esse movimento se deve à busca de custos mais baixos, como transporte, imóveis, impostos e também a mão de obra com salários menores. Então, as indústrias elas começaram a observar que era mais interessante elas irem para outros locais porque elas iam ter esses benefícios, né? Aí aqui, ó, você vê justamente indústrias, né? Deixa eu ver onde é. Em Betim, Minas Gerais. Betim também é um centro ali bem importante industrial. Aí aqui vem falando sobre, vocês depois vão fazer uma atividade sobre isso, né? A formação da megalópole brasileira. Uma megalópole, ela se forma quando duas ou mais regiões metropolitanas elas se expandem. Também falei isso na aula de vocês, por exemplo. Nós vamos ter a área metropolitana, por exemplo, de Natal, né? Nós vamos ter Natal, capital, aí vamos ser ali Parnamirim, Macaíba, né? Justamente é ali a região metropolitana que acaba justamente ali se misturando e você nem sabe onde começa, onde termina, né? Aqui na Paraíba, por exemplo, tem quando você vai para João Pessoa, tem a cidade de Bahia, que é bem coladinha ali a João Pessoa. Aí no Rio Grande do Norte, né, você vai ter, no caso, Natal, e vai ter Parnamirim, que é bem colada ali, que você meio que diz, cheguei em Natal, mas aí chegou, na verdade, em Parnamirim. Mas aqui vem mostrando justamente, aqui, ó, Rio de Janeiro, aí vai ter Niterói, Petrópolis, né, São Paulo, aí vai ter aqui, ó,
São Paulo, Mogi das Cruzes, Campinas, São José dos Campos e por aí vai. Tá certo? Lembrando que isso daqui a gente trabalhou. Ah, professor, estou com dúvida, me fala que eu mando novamente a aula para você assistir, tá bom? O extrativismo no Sudeste, né? Nós vamos ter aqui ó, o quadrilátero ferrífero. É uma região onde se tiram muitos minerais, né? Então aqui você pode ver justamente nesse mapinha a extração dos principais minérios, né? Então o quadrilátero ferrífero ele fica justamente aqui no estado de Minas Gerais. Vamos ter também aí muito petróleo que é retirado, né? Principalmente aí da bacia de Campos, que é considerada a maior reserva de petróleo. E aí vocês podem observar essa plataforma continental, né? Justamente aonde eles tiram, né? Professor, e fica onde? No Rio de Janeiro. Essa foto aqui é de 2017. A pecuária, né? Quando a gente fala em pecuária, nós estamos falando de agricultura e criação de animais, tá bom? Então, tanto a agricultura como a criação de animais também é muito importante. O Sudeste ele vai se destacar aí justamente por esse desenvolvimento urbano e industrial, mas também ele vai se destacar pela produção agropecuária. Então, no Sudeste nós vamos ter vários tipos de vai ter um sistema produtivo muito elevado, né, com muita tecnologia e tudo mais. Bom, aqui também falando sobre a questão ambiental, que foi um dos assuntos que a gente trabalhou, né? A região sudeste, você pega ali algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, cidades que cresceram bastante, então vai ter várias ocupações indevidas. Então, quando está no período chuvoso, né, principal, é interessante que no Sudeste o verão ele é chuvoso, o inverno é mais seco. Então agora nós vamos estar em dezembro, né? 20 de dezembro começa o verão. Então nós vamos ver que, por exemplo, ali em São Paulo, Rio de Janeiro, sempre no mês de janeiro a gente vê, né, notícias falando sobre enchentes, desabamentos, né? Várias e várias tragédias aconteceram e foram noticiadas na TV, justamente nesse período, né? Justamente nesse período aí, onde nós vamos ter boa parte do solo vai ser impermeável, quer dizer, tem asfalto, calçamento, então isso dificulta a infiltração de água e aí causa, né, ocupações indevidas. É só você olhar para a questão das favelas, dos morros, né, onde não deveria estar ocupado, está. Então, acaba acontecendo essas tragédias aí, né? E sem falar também aí na questão da poluição, né, ambiental que existe, que é bem maior nessa região. Aí, pessoal, aqui nós finalizamos essa parte da região sudeste. Eu vou enviar agora uma atividade para vocês. Lembrando que ontem nós fizemos uma atividade de história, então a gente vai estar sempre revezando, um dia de história, outro dia de geografia, para não embananar tudo e a gente ficar sem entender, tá bom? E aí, vocês têm alguma dúvida, quer fazer algum questionamento? O que vocês acharam? Não tem nenhum questionamento? Então tá bom. Ah, Lilia está dizendo que achou interessante. Que bom, Lilia. Pronto. Alane, que bom. Então eu vou agora, certo, mandar a atividade para vocês, uma atividade bem simples. Vocês no instante respondem, tá bom? Muito obrigado, gente, até semana que vem, tá bom?